Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos desenvolver junto o joguinho das corridas das tartarugas, tá bom? Então vamos ver como é que ele vai funcionar, tá? Nós vamos ter uma janela onde ele vai abrir uma caixa de diálogo perguntando qual tartaruga irá ganhar a corrida. Digite uma cor. E aqui a gente já está dizendo quais são as 7 cores da nossa tartaruga, né? Então vamos ter a tartaruga vermelha, a tartaruga amarela, a tartaruga azul, a tartaruga verde, a tartaruga laranja, a tartaruga roxo e a tartaruga rosa, tá? Então vamos escolher, sei lá, eu vou apostar que a tartaruga vencedora vai ser a amarela, tá? E aí eu vou apertar OK. E aí inicializa o jogo. Então nós vamos ver que as tartarugas elas estão inicializando bem no canto da janela e aí elas começam a correr, tá? Então vamos ver. Eu apostei na tartaruga amarela, mas a tartaruga amarela podemos ver que ela não vai vencer, né? Então podemos ver que quem venceu foi a rosa. Então você perdeu. A cor rosa é a vencedora, tá? E aqui aparece, né? Perguntando se a gente quer jogar novamente, né? Deseja jogar novamente? Sim ou não? Então, eu vou apertar não e vamos finalizar, tá? Ao clicar na janela, ela fecha. Bem, é isso que nós vamos fazer hoje. O intuito de criar esse jogo não é só praticar, né, nosso conhecimento na linguagem Python, mas sim para que a gente possa avançar, tá? A gente vem aprendendo a linguagem Python, a gente aprendeu programação orientada a objeto, vem aprendendo sobre interface gráfica, utilizando a biblioteca Tkid, mas eu acho que está na hora da gente começar a entender que programar é ir atrás da documentação, tá? Porque você não vai criar muitas coisas do zero. Não, muitas coisas já estão prontas, entendeu? Então você vai precisar o quê? Utilizar das bibliotecas que já existe, né? Então alguém já criou um método, uma classe que faz isso. E como a gente vai utilizar dessa classe? Como a gente vai utilizar desses métodos? A gente não precisa saber como é que foi feito, mas a gente precisa saber como se pode utilizar. Então a gente precisa ir na documentação. Então, nós já temos que começar a desenvolver dentro de nós um entendimento que é pesquisar, tá? Então, muitas vezes você vai ter que dar um Google aí, tá? Para ver como é que faz alguma coisa, ver pegar a documentação de uma biblioteca, tá? Então, bora lá. Nós temos aqui uma biblioteca que nos permite fazer a realização da tartaruga, tá? Então, nós podemos ver que essa biblioteca aqui, ela é o quê? Em Python, os gráficos de tartaruga fornecem uma representação de uma tartaruga. Então, nós vamos ter a representação dessa tartaruga física, um pequeno robô com uma caneta. Então, olha, presta sua atenção, nós vamos ter uma tartaruga com uma caneta que desenha uma folha de papel no chão, tá? E aí, lógico, você poderia ler mais aqui, mas o meu intuito aqui é que você comece a entender que você tem que começar a vir na documentação e ver como é que você importa algo, como é que você faz ela caminhar, tá bom? Então, aqui, ela vai dar 100 passos para frente, conforme a posição que a tartaruga estiver apontando. E olha só, o que nos interessa é ver os métodos. Ó. O método da tartaruga, nós temos aqui para mover e desenhar. Nós temos, vamos ver aqui mais o que? Configuração, controle da caneta, estado da tartaruga, uso de eventos. E olha só, nós temos outra classe aqui, que é para poder utilização da janela, sabe? Então, vamos prometer algo aqui para mim agora, neste momento. Que não é para mim, gente, é para você mesmo, para que você possa evoluir. Eu vou desenvolver com vocês o jogo aqui da corrida das tartarugas, tá bom? Nós vamos usar essa biblioteca, que nós não precisamos instalar, porque ela já vem no Python. Só que para cada método que eu for utilizando dessas classes, você vai pausar o vídeo e vai vir aqui ver o que ela faz, tá bom? Ou, tudo bem, você já está explicando, Jéssica, o que ela faz, tá? Mas
pega um tempo para você vir aqui e tentar aprender mais, entendeu? Ver se tem outras maneiras de fazer além da maneira que eu estou fazendo. Porque isso é uma coisa que você vai ter que fazer durante a sua caminhada de programador, tá? Então eu não vou estar lá, gente, quando você estiver trabalhando, para dizer para você, olha, essa biblioteca, ela faz isso, esse método vai fazer isso. Não, é você, com você, que você vai pegar a biblioteca e falar, poxa, tenho que ir ali na documentação e ver como é que eu faço isso, porque eu preciso de uma coisa que abra tal coisa, eu preciso de algo que vai fazer isso, ou que vai mover uma coisa para o outro lado. Então, você vai precisar ter o hábito e entender que você, como programador, você precisa ir até a documentação ou dar uma pesquisada no Google, enfim, tá? Então, isso é ser um programador. O programador, ele não só codifica, tá? Ele vai atrás da solução do problema, tá? Porque nós estamos o tempo todo tentando resolver problemas, tá? Então, um bom programador é aquele curioso, tá? Que tem curiosidade. Então, seja curioso. Bem, bora lá. Eu criei aqui uma pasta chamada Corrida das Tartarugas e criei um arquivo chamado main, tá? É onde a gente vai fazer o nosso script aqui. Eu vou importar a nossa biblioteca, tá? Então, eu vou importar a biblioteca que nós vamos utilizar, que a gente viu lá, que é a biblioteca da tartaruga. E eu vou apelidar, então eu estou colocando aqui o as, porque eu estou dando um apelido para essa nossa biblioteca. Eu vou chamar de T, tá? Para eu não ter que... Para eu não ter que ficar escrevendo tudo pronto, chamando a classe da tartaruga aqui, entendeu? Eu vou só colocar o T, porque eu já estou apelidando, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. E eu acredito que isso aqui todo mundo já sabe, já entende, né? Bem, bora lá. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou colocar um título para nossa janela, tá? Então, eu vou vir aqui, Title. Opa. E eu vou definir o título da nossa janela como Corrida das Tartarugas. Tá? Então, aqui eu estou definindo o título da nossa janela. Bem, a segunda coisa que eu vou fazer é criar a nossa janela, tá bom? E nós vimos lá que eu mostrei para você que tem a classe para isso. Nós temos a classe para a nossa tartaruga e temos a classe para a janela, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Da nossa biblioteca, eu quero instanciar a classe script, tá? E aí eu vou atribuir isso para onde? Para dentro da nossa... vamos lá, o que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo a instância da nossa classe para dentro da variável janela. Então, aqui eu vou ter o quê? O objeto da instância da nossa classe, tá? Então, agora eu posso utilizar. E o que eu vou também fazer? Eu vou já dizer que a nossa janela, ela vai ser encerrada, tá? Quando a gente clicar nela. Então, janela on clique. E tem alguma coisa errada porque não está aparecendo as coisas aqui. Pronto. Temos aqui a nossa janela. Bora lá. O que eu vou fazer? Eu quero, né? Lembrando, gente, você estivesse fazendo isso, você estaria indo lá na documentação, lembra? E olhando, como é que eu consigo colocar o título? Isso aí ia lá ver. Como é que eu consigo... eu quero deixar a janela aberta e eu quero fechar ela quando eu clicar nela. Qual é o método que faz isso? E aí
você vai pesquisar lá, tá? Porque você precisa saber quais são os métodos que faz aquilo que você quer e o que aquele método espera receber, entendeu? Você não precisa saber como é que foi criado a classe, mas você precisa saber como ela funciona. E por isso existe a documentação. A documentação não está lá para poder te falar como é que é criado a classe, mas é para dizer como você vai utilizar da classe que foi criada, tá? Bem, bora lá. Eu vou agora que nós já colocamos o título na nossa janela, eu preciso definir o tamanho da minha janela, tá? Por quê? Porque eu quero que a minha janela tenha uma certa largura e um certo comprimento. Então, eu vou vir aqui e vou falar, olha, janela.setup. E aí, eu vou dizer que a largura da minha janela vai ser de 1000. Opa, escrevi errado aqui, ó. Vai ser de 1000. E a altura vai ser de 600, tá? Então, vamos ver se vai. Prontinho. Então, nós temos aqui uma janela com 1000 de largura e 600 de largura. Assim como lá na biblioteca que a gente aprendeu de interface gráfica, o TKit, aqui também o tamanho é em pixel, tá? Então, nós temos 1000 pixels em largura e 600 pixels em altura, tá? É a mesma coisa. Bem, dito isso, vamos agora criar a nossa tartaruga, tá bom? Então, nós temos uma classe que faz isso. E a gente viu que a classe é a da tartaruga, tá? Então, eu posso instanciar a nossa classe e atribuir a instância dessa classe, o objeto dessa classe, para dentro de uma variável, que eu vou chamar de tartaruga, tá? E se agora a gente rodar o programa, nós vamos ver que a gente tem aqui a nossa tartaruga. Jéssica, isso aqui não é uma tartaruga. Tá, no momento ainda não, tá? Aqui é uma seta, mas a gente pode modificar isso, tá? E aí nós iríamos lá na documentação, você ia lá na documentação e ia ver, ok? Como você faz para poder mudar, entendeu? O formato padrão para a tartaruga. Bem, e aí você iria lá, você ia descobrir que chamando, né? Vou ter um método chamado shape, que você consegue dizer qual é o formato que você quer para o seu objeto. No nosso caso, nós queremos a tartaruga, então, tartar. E agora, rodando, podemos ver que nós temos aqui uma tartaruga, tá? Mas você, como um bom programador, uma pessoa curiosa e que quer aprender, você vai lá na documentação e vê quais outros formatos você pode estar tendo aí para o seu objeto, não somente a de tartaruga e da setinha, tá? Bem, dito isso, o que mais eu quero, Ru? Eu quero que a minha tartaruga ela tenha uma cor. Lembra que quando eu mostrei o jogo funcionando, nós tínhamos 7 tartarugas e cada tartaruga ela tinha uma cor? Então, bora criar uma lista de cores, tá? Então, eu vou vir aqui criar uma lista, tá? Então, eu estou criando uma lista vazia e atribuindo essa lista para dentro da minha variável cores. Então, eu tenho uma variável o que é o que? Uma lista. Só que uma lista vazia até o momento porque eu não coloquei nada. Mas agora a gente vai colocar cores nela. Bem, antes de mais nada, nós teríamos que ir lá na documentação e ver quais são os tipos de cores que a nossa classe permite, que ela recebe, né? E aí nós ia ver que a gente pode passar os nomes das cores, normalmente, que ela aceita, mas se caso você precise usar a cor RGBD, você poderia usar, tá? Porém, você vai ter que modificar o módulo lá. Eu já estou falando que tem como, mas você tem que modificar o módulo. E aí, se for caso você necessita, você vai lá na documentação e vai ver como é que faz isso, tá? Porque eu não vou utilizar, então como eu vou usar nome das cores normal aqui, da maneira que já está configurado, que já vem configurado, já serve para nós, tá? Mas é mesmo só para dizer para vocês que tem como e
já estou alertando vocês que, olhando a documentação, você consegue fazer, tá? Você vai ter, gente, que começar a criar esse hábito, tá? Bem, bora lá. Red, vermelho. Vamos lá, vamos colocar aqui o amarelo, que é o yellow. Vamos colocar o azul. Vamos colocar o verde. Vamos colocar aqui a cor laranja, o roxo, o rosa. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter 7 tartarugas, tenho 7 cores, tá? Bem, então aqui eu estou definindo o que? As cores das nossas tartarugas, tá? Bem, o que, que agora eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou falar, olha, eu iria lá na documentação, lembra, gente? Sempre documentação. Vou na documentação e vejo como é que eu posso mudar a cor da minha tartaruga. E se eu for lá na documentação, eu vou ver que eu posso colocar uma cor de contorno na minha tartaruga e uma cor, né, de dentro dela lá também. Então, eu poderia ter uma cor do contorno e uma cor dela. Mas eu vou colocar logo a cor que abrange tudo, que é uma cor só para ela mesma, tá? Tanto do contorno como o da tartaruga. Então, eu vou chegar aqui e vou utilizar o método colo, tá? E aí, eu vou vir aqui e vou dizer que a minha tartaruga, eu já vou pegar ali dentro da minha lista cores, tá? Que ali já tá minhas cores. E eu vou dizer que ela vai ter 0, 1, 2, 3. Pronto. E ela vai ter a cor verde, tá? Então, eu estou acessando o quê? A minha lista na posição 3. Eu estou pegando da minha lista o elemento da posição 3. E como a gente sabe que uma lista é um array, e um array a gente começa a contar do zero, então é 0, 1, 2, 3. Então, o elemento da terceira posição da minha lista é a cor verde. Então, eu vou estar modificando a cor da minha tartaruga para verde. Então, aqui nós temos já a nossa cor da nossa tartaruga, verde. Pronto. Feito isso, eu preciso pensar em uma coisa agora, que agora é uma coisa mais chata, tá? Mas agora você vai entender, caso você faz faculdade ou você fez algum tipo de cursinho, e aí você teve a primeira aula de programação, os professores costumam muito dar em programação 1, e eu fiz muito isso na programação 1, o uso do GoToXY, né? Fique posicionando isso para tal lugar, posicione isso para tal lugar, eu quero que tal coisa apareça em tal lugar na tela. E aí o professor passa vários exercícios, você fica fazendo isso e você não entende por que você está fazendo esse negócio chato, mas porque ele já está ensinando a você a pegar as posições na tela, né? Para quando você chegar agora aqui, você não ter dificuldade. Por incrível que pareça, tá? A gente às vezes tem alguma aula assim de programação e a gente pensa, meu Deus, para que eu tenho que fazer isso? Mas aí quando chega lá na frente, a gente entende por que a gente passa por certas coisas, né? Quando o professor fala para você, você aprende o primeiro comando, né? O print, reload. Aí ele fala, você vai repetir esse comando 40 vezes. Aí você fala, pra que eu vou fazer isso 40 vezes? Pra você não esquecer como é que imprimir algo na tela, entendeu? Então, toda vez que você fazer um exercício, faça ele 40 vezes. Já ouviu isso? O meu professor falava muito isso. E aí depois eu comecei a entender. Porque, na verdade, a prática leva à perfeição. Quanto mais você pratica, melhor você fica, tá? Bem, então, vamos lá. Eu já disse qual é o método, né? Que vai posicionar a tartaruga na tela. Que é o rotor. Que ele é o quê? Ele também aqui, ó. X e Y. E agora vamos entender que agora é chatinho, sim. Eu vou primeiro aqui comentar aqui esse código e vamos abrir aqui a nossa janela. Olha, eu defini que a nossa janela ela tem uma largura de 1000, tá? Ela tem uma largura de 1000. Então preste bem atenção. Nós temos aqui, seria bom se eu tivesse uma caneta para poder desenhar, tal, vocês poder visualizar. Mas não tenho. Então me ajude a te ajudar e vamos nos ajudar aqui agora, tá? Tente visualizar. Essa janela ela tem 1000 de largura, tá? 1000 de largura.
e 600 de altura, tá? Então, nós conseguimos entender que nós temos 600 aqui e 1000 aqui. Voltando lá no tempo de escola, quando a gente fazia o gráfico e o professor lhe dizia que essa linha aqui do meio era o X e essa daqui, ó, passando aqui, ó, no meio aqui, ó, de cima para baixo, de baixo para cima, era o Y. Lembrou? Pronto, lembrou, né? Pronto. Aqui no meio é o ponto central, é o zero, tá? Então, no eixo X, tá? No eixo X, aqui, nesse ponto central aqui, é o zero. No eixo Y, também é o zero, porque aqui é o centro. Então, pensando que a gente tem o X e o Y, e eu tô falando que esse ponto central aqui é o zero, se eu falar assim, a tartaruga, ela está em qual ponto no Gotô XY? Você vai falar 0 no X e 0 no Y, não é verdade? Porque ela está centralizada. E eu acabei de falar que aqui o centro dela, tanto no eixo X quanto no eixo Y, é zero. Chato, Jéssica, eu sei que é chato. Mas a gente precisa entender isso, porque a gente vai precisar disso. E querendo não, gente, uma hora ou outra a gente acaba precisando de matemática, tá? Então, uma hora ou outra vai ser chato mesmo, tá? Para quem não gosta, vai ser chato. E eu entendo, mas a gente vai precisar, então, desculpa pela chatice do momento. Bem, agora pensa comigo. Se aqui, vamos lá, tô aqui no eixo X, tá? Que é, nós temos aqui 1000 de largura. Então, se aqui é o centro, aqui é o eixo, é o zero. Daqui para cá, eu tenho 500 positivo. Porque, olha, pessoal, eu tenho 1000, mas minha tela está dividida no meio. 500 para um lado, 500 para o outro. 500 positivo para cá, 500 negativo para cá. É a mesma coisa do tempo de escola, tá? E aí, pensa comigo. Eu tenho aqui o eixo Y. E aqui é 600. Então, aqui é o centro, lembra, zero. Daqui para cá eu tenho 300 positivo. Daqui para cá eu tenho 300 negativo, tá? Pronto. Bem, agora eu vou falar para você. Eu quero que a minha tartaruga, ela continue aqui no centro. Então, no centro. E ela se mova daqui do eixo X aqui, do zero, para cá, tá? E aí, você vai falar para mim, Jéssica, se aqui é zero, se o eixo X é zero, e você quer que ela saia daqui e venha para cá, e aqui é menos 500, então vai ser menos 500. E o eixo Y vai continuar sendo zero. Tá, vamos ver? Eu vou vir aqui e vou falar, olha, deixa eu fechar aqui. Vai manter-se no centro, porém eu quero que ele vai para menos 500. E aí nós podemos ver que a metade da tartaruga foi comida. Por quê? Porque a nossa tartaruga, ela tem um tamanho, tá? E aí você vai falar, Jéssica, mas olha só, ele se movimentou e criou e rabiscou daqui para cá. Porque quando a gente olhou lá na documentação, a gente viu que a gente tem um objeto, que é uma tartaruga, e ela tem uma caneta. Então, quando ela vai, por onde ela vai passando, ela vai desenhando, tá bom? Como se estivesse desenhando nenhum papel. Ah, mas quando você mostrou o jogo, ela se movimentou para ao canto da tela do lado esquerdo, porém ela não foi mostrando risco porque eu levantei a caneta. Aí nós iríamos lá na documentação, preste atenção, nós iríamos lá na documentação e ia ver qual é o método para levantar a caneta. E aí nós ia ver que lá na documentação, nós temos o pen de caneta e o up de levantar a caneta. Então, nós vamos levantar a nossa caneta. Agora, quando nós rodar o código, nós vemos que a nossa tartaruga, ela se move, mas ela não desenha nada, porque a caneta da tartaruga está levantada. Olha que legal. Bem, agora a gente precisa resolver dois problemas aqui. A tartaruga, ela está
com a metade de sendo comida aqui pela nossa janela, porque ela está ultrapassando. A segunda coisa é que, quando eu rodei o jogo, para nós ver, a nossa tartaruga ela tinha ela era de um tamanho maior, na verdade. Então vamos fazer uma coisa. Primeiro, antes de mover ela, vamos dar uma olhada na nossa tartaruga. Olha, esse aqui é o tamanho da nossa tartaruga. E aí, se a gente for lá pegar um método que retorna o tamanho da nossa tartaruga, a gente vai ver que a nossa tartaruga ela tem um tamanho e um comprimento de 1.0, tá? E agora eu quero modificar esse tamanho, eu quero dobrar o tamanho da minha tartaruga. Se eu dobro, e eu disse que ele tem o tamanho de 1.0, tanto o comprimento quanto a largura, e eu quero dobrar esse valor, então ele vai ter, eu tenho que colocar 2.0, porque eu quero que ele tenha o dobro do tamanho padrão, não é verdade? Então eu vou vir aqui e vou definir o tamanho dele. E aí eu ia lá na documentação e ia ver qual é o método que ajusta o tamanho e o da tartaruga. E eu vinha ver que eu tenho aqui o Shape Size, que eu consigo definir o tamanho da nossa tartaruga. E eu vou passar, tá? Ele recebe uma tupla, tá? Mas eu vou passar só um valor que aí ele já vai colocar esse valor tanto para o comprimento quanto para a altura, tá? Eu vou colocar aqui 2.0. Então, eu tô dobrando o tamanho padrão da nossa tartaruga. Então, agora, se eu rodar, nós vamos ver que a nossa tartaruga ela está bem maior. Ela está 2 vezes o tamanho dela, tá? Ela tinha 1.0 e agora eu coloquei 2.0. Bem, se nós voltar aqui e movimentar a nossa tartaruga, então vamos ver que continuamos com a nossa tartaruga com a metade sendo comida. Então, a gente não vai trazer ela para menos 500, porque senão a gente perde um pedaço da nossa tartaruga. Então, a gente vai vir aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar assim, poxa, e se eu tirar, sei lá, fizer 500 menos 30, ficar com 470, né? Só que negativo, porque lembra, do lado direito é positivo do eixo X, do lado esquerdo do nosso eixo X é negativo. Então, é menos 470, tá? Prontinho. Está legal, tá? Poderíamos colocar aqui mais um pouquinho? Talvez sim, mas eu acredito que visualmente olhando, está de uma maneira agradável, tá? A nossa tartaruga está bem posicionada. O que nós vamos fazer? Ah, Jéssica, eu queria que ficasse mais encostado. Ah, tenta aí um 65. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar. Opa, 65 não, 75. Eu tirar só 25. Pronto, ficou bom. Vamos deixar o 75. Pronto. Então, nós só tiramos 25, tá? Então, nós tínhamos 500 do lado esquerdo do eixo X e a gente afastou ele até o 475, tá? Posicionamos a nossa tartaruga no 475, tá? Mantendo ele centralizado. Bem, agora pense comigo. Eu tenho um objeto que me cria o quê? Ele cria para mim uma tartaruga, tá? Então, se eu tenho uma classe que vamos pensar assim, que a classe é como se fosse um mod, tá? Então, eu tenho um mod e com esse mod eu posso realizar, ter quantas tartarugas eu quiser, não é verdade? E cada tartaruga, ele pode realizar o que ele quiser. Eu posso fazer uma tartaruga que vai ser verde, uma tartaruga que vai ser amarela, uma tartaruga que vai ser, sei lá, azul, enfim, tá? Por quê? Porque eu tenho uma classe. E esse não é o objetivo da gente ter uma classe. Porque quando a gente tem uma classe, a gente pode utilizar dela para poder realizar o que a gente quiser. Se a gente tem uma classe, por exemplo, que
sei lá, para motor, a gente pode colocar esse motor em vários outros carros, na verdade, porque a gente já tem uma classe que tem um mod motor. Então a gente só precisa modificar às vezes a funcionalidade. Esse motor ele vai ter tal coisa, ou ele vai fazer tal coisa, então a gente pode modificar alguma coisa. Por exemplo, nesse caso, a gente tem aqui o mod da nossa tartaruga. E a gente vai criar quantas tartarugas nós quisermos. Eu vou criar 7 tartarugas, mas você poderia criar 5, 10, 20, enfim, tá? Bem, lógico que a gente não vai ficar fazendo o quê? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque nós já passamos lá pelo básico da linguagem Python, já aprendemos bastante coisa, já aprendemos programação orientada a objetos, já aprendemos o querido for, não é verdade? Então, a gente sabe que a gente pode vir aqui e fazer um for. Quantas tartarugas eu quero ter? Então, eu vou vir aqui e falar, olha, eu vou fazer um for que eu vou percorrer e para cada... Eu vou percorrer o quê? Um range de 7, tá? Lembrando que começa do 0 e vai até o 6, porque o valor 7 não entra. Então, se eu tenho o valor do 0 ao 6, eu tenho aí 7 valor, tá? Então, eu estou falando para ele, olha, você vai percorrer 7 vezes e para cada elemento você vai colocar dentro da minha variável i, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu não tenho uma lista de cores aqui, então, para cada elemento que vai do 0 ao 6, e isso aqui é um array, e eu tenho 7 elementos aqui, então eu tenho um array contendo o valor de 0 a 6, então, para cada elemento da minha lista, eu vou criar uma cor para a minha tartaruga. Então, eu vou ter uma tartaruga vermelha, uma tartaruga amarela, uma tartaruga azul, uma tartaruga verde, uma tartaruga laranja, uma tartaruga roxa, uma tartaruga rosa, tá? Então, vamos lá, gente. Isso aqui não tem dúvida, né? Se você ficou com dúvida nisso aqui, volta lá. Você está com dificuldade no for, volta no for. Bem, você entende que aqui eu tenho uma lista. E para mim acessar o elemento de uma lista, basta eu passar o seu número, né? E isso aqui é um array e começa do 0. E aqui vai começar a contar do 0. Então, primeiro ele vai vir aqui pegar o primeiro elemento da minha lista, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E aí acabou. Bem, é isso que ele vai fazer. Só que agora, pensa só comigo. A posição x tá certo. Eu quero que ele vai até o menos 475. Porém, a posição y, não quero que todo mundo esteja no mesmo local, entendeu? Vamos lá, uma corrida. Uma corrida fica um ao lado do outro, com um espaçamento, lógico, para que eles possam correr. Não é assim que funciona uma corrida? Independente se é uma corrida de tartaruga ou não. Uma corrida, temos o quê? Pessoas alinhadas e elas possam correr. Bem, aqui também nós precisamos fazer, só que agora a gente tem que pensar lá no nosso eixo Y. Voltamos para a nossa janela. A nossa janela ela tem 600 de altura, não foi isso que eu falei? E é isso que nós definimos aqui, ó. Nossa janela tem 600 de altura. Eu falei que o centro do Y é o 0, então nós temos 300 positivo para cima e 300 negativo para baixo, tá? Então, eu vou criar aqui uma lista, tá? Eu vou criar uma lista aqui chamada de posição Y. E aí, eu vou fazer o quê? Eu quero começar posicionando a nossa tartaruga de baixo para cima. Então, pensa comigo. O eixo Y, o centro é 0, para cima é positivo, para baixo é negativo. Se eu falei que eu quero começar posicionando de baixo para cima, então vai ser do negativo para o positivo, tá? Então, embaixo eu tenho 300 negativo. Então, eu vou começar posicionando na metade, tá? Menos 50. E aí, eu vou fazer assim, diminuindo de 50 a 50, tá? Então, eu vou colocar menos 150, menos 100,
menos 50, 0, que é o centro. Aí começa agora positivo, que são os outros 300, que é a parte de cima, tá? Então, ó, 50, 100, 150. E aí eu vou vir aqui e eu vou, no lugar de já passar aqui, né, definir, eu vou chamar minha lista, que tem as posições para a tartaruga, e para cada elemento, né, quer dizer, para cada for, então para cada loop, né, então vai começar do zero, ele vai posicionar a minha tartaruga. Então, primeiro ele vai posicionar a primeira tartaruga lá embaixo, depois a outra ao lado, e assim vai, tá? E aí vamos ver isso acontecendo aqui. Pronto, as nossas tartarugas estão posicionadas, cada um no seu devido lugar. E veja só de que maneira simples, rápido e claro. Ah, Jéssica, mas eu não entendi isso. Eu compreendo que para alguns isso aqui vai ser uma quebra de cabeça terrível, porque querendo ou não, né, existe cálculo, querendo ou não. Vocês também não estão conseguindo visualizar, né? Não tem um desenho aqui. Eu sei que isso se torna um pouco mais chato, tá? Mas eu estou tentando, de uma maneira simples, tentar fazer com que vocês compreendam, tá? Bem, bora lá. O que é que nos falta? Quando eu rodei o jogo, a primeira coisa que apareceu antes de a gente ter isso foi uma janela. Só que, vamos lá. Eu estou criando aqui o objeto para cada um do nossa tartaruga, né? Deixa eu beber uma água, gente. Tá, eu estou criando um objeto para nossas tartarugas. E eu preciso guardar esse objeto da nossa tartaruga em algum lugar, para que a gente possa depois acessar a tartaruga, a primeira tartaruga que foi criada, a segunda, a terceira, enfim, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui e vou criar uma variável chamada todas as tartarugas e eu vou atribuir para dentro dela uma lista vazia. E agora, para cada tartaruga que a gente criou, que a gente modificou tanto o tamanho, levantou a caneta, definiu uma cor e posicionou em um local da nossa tela, eu vou atribuir ela para dentro da nossa variável todas as tartarugas, ponto, append, adicionando a nossa lista. Então, cada tartaruga criada daqui é um objeto, que é uma classe, que já está com toda a sua definição, eu estou adicionando dentro de uma lista. E eu vou mostrar isso para vocês, ó. Vou dar aqui um print, chamando a função type, chamando aqui a nossa lista todas as tartarugas. O que isso aqui faz? Isso aqui vai imprimir o tipo do elemento que nós temos dentro da nossa lista, tá? Se eu imprimir só assim, ele vai dar aqui uma lista. Só que eu quero descobrir lista de quê, tá? Então, eu vou pegar o primeiro elemento da nossa lista. Eu vou rodar aqui o código. E a gente vê que a gente tem aqui uma classe. Então, eu tenho aqui dentro da minha lista o objeto das minhas classes, entendeu? Por quê? Porque eu preciso ter guardado cada um deles, porque a gente acabou de fazer isso, senão a gente perde tudo, não é verdade? Então, eu preciso salvar isso, ter as informações. Então, pensa comigo, eu tenho 7 tartarugas, tá? Então, eu tenho aqui dentro dessa lista 7 elementos, tá? Porque eu tenho 7 objetos de tartaruga já definido. A sua cor, o seu tamanho, a caneta levantada, aonde ele vai estar posicionado na tela, tudo dentro dessa minha lista, tá? Bem, agora que já temos tudo isso, eu vou vir aqui e eu vou criar a janela lá para a gente poder fazer a nossa aposta, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar uma variável chamada aposta do usuário. E eu não vou colocar nada dentro dele, tá? Então, none é vazio. O que eu estou dizendo é que essa variável está vazia. E aí eu vou fazer um loop. E aí vocês já vão entender, tá? Eu vou fazer um loop negando, quer dizer, o not quer dizer se é
falso passa a ser verdadeiro. Então, aposta do usuário. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui vai me retornar falso. Só que eu preciso que ele entre dentro do loop. Então, ele vai passar a ser verdadeiro. O que você está querendo fazer, Jéssica? Eu quero que a pessoa realize a aposta, tá? Para que o jogo possa começar, para que a gente possa inicializar a corrida das tartarugas, é necessário haver uma aposta, entendeu? Porque não vai ter como eu saber se você ganhou ou não, se você não apostou, entendeu? Então eu preciso que o usuário insira a sua aposta. Então esse loop aqui, ele vai ficar fazendo até que o usuário ele realiza a aposta, tá? Então eu vou vir aqui e vou criar, vou chamar aqui de novo a nossa variável. E aí, se eu for lá na documentação, eu vou ver que lá na janela eu tenho um método chamado teste input, que ele espera receber, não está aparecendo aqui, porque eu não sei porque o meu VS Code resolveu não ficar mostrando as coisas hoje, mas ele espera receber o título e o prompt de comando, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. É o título e o prompt. Bem, o que é aqui? Bora lá. Aqui vai ser o título, o que vai aparecer na nossa caixinha de diálogo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Façam a sua aposta. E aqui é a mensagem que vai aparecer para o usuário. Qual tartaruga irá ganhar a corrida? Digite uma cor. E aí eu vou dizer para ele quais são as cores que tem, né? Vermelha, amarela, azul, verde, laranja, roxo ou rosa. Tá? Deixa eu formatar isso aqui para assim fica melhor de se visualizar. Pronto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou... Pensa comigo. Eu estou dizendo para ele em português. Por quê? Porque eu estou criando esse programa para nós, né? Que somos brasileiros. E aí ele vai me digitar a cor em português. Só que nós estamos trabalhando com uma linguagem de programação. E a linguagem de programação ela é em inglês. Então as cores estão em inglês, né? Então a minha lista de cor, para que o método reconheça, o método colo aqui reconheça, eu preciso passar as cores em inglês, nome em inglês. Só que o que a pessoa vai digitar está em... Veja só, está em português. Então, vamos fazer uma coisinha junto aqui, ó. Eu vou criar aqui um dicionário. E aí, vocês já vão entender o que eu vou fazer. Eu vou traduzir a cor. E olha o que eu vou fazer. Vou criar aqui um dicionário. Presta atenção. Esse dicionário que eu estou criando é para traduzir as cores para português, tá? Então, eu vou vir aqui e fazer assim, olha. Lembre, um dicionário nós temos chave e valor, tá? Então, a chave é em inglês e o valor vai ser em português. Por quê? Porque a gente acessa o dicionário pela chave, tá? Então, se eu acessar a cor red, ele vai me retornar vermelho, tá? Então, por quê? Porque nós temos a nossa tartaruga. Em nossa tartaruga, nós temos a tartaruga vermelha, a tartaruga amarela, a tartaruga azul, verde, laranja, roxo e rosa. Então, vou fazer a tradução para cada uma delas, tá? Então, bora lá. Vermelha. Yellow. Amarelo. Aí, eu vou ter aqui o do azul. Azul, faltou A. O do verde.
verde. O do laranja. Laranja. O do roxo. Agora que eu criei meu dicionário, deixa eu explicar porque eu estou criando esse dicionário. Por dois motivos. O primeiro é para que quando o usuário ele digitar uma cor, eu possa vir aqui agora e verificar se a cor que ele digitou tem aqui, tá? Vai ter dentro do nosso dicionário. Por quê? Porque se ele digitou, sei lá, aí ele digitou, aí ele quer a tartaruga preta, tá? Ele quer apostar na tartaruga preta. Mas não tem a tartaruga preta aqui, nós não tem. Entendeu? Então não tem como no final a gente poder verificar se ele aceitou ou se ele apostou em uma coisa que não temos, entendeu? Então eu preciso verificar isso. Então eu vou fazer o quê? Vou vir aqui fazer. Se a aposta do usuário não estiver na lista traduzida com, que aí eu vou pegar o quê? Os velhos. Ponto velhos. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando as cores do meu dicionário, os valores, e eu estou vendo se o que o dicionário, o que o usuário digitou não tem aqui. Se não tiver aqui, eu vou ter que chegar para o usuário e falar, olha, eu vou imprimir para ele. E aí eu vou imprimir aonde? Eu vou imprimir uma caixinha de diálogo, tá? Só que antes vamos ter que fazer a instalação de uma biblioteca. Para quem acompanha as minhas aulas, já tem essa biblioteca instalada, mas caso você não acompanhe, você vai precisar instalar. Então, bora lá. Eu vou ativar aqui o meu ambiente virtual, tá? Porque eu instalo as coisas no ambiente virtual. Se você também instala, então ative aí. Se não, você instala na sua própria máquina, basta você vir aqui e dar um pip install PyAutoGui. Que biblioteca é essa, Jéssica? Essa biblioteca é para automatização das tarefas. Então, você pode automatizar suas tarefas utilizando o mouse e o teclado com essa biblioteca. Eu acho, Jéssica, você vai automatizar alguma coisa? Não, não vou automatizar nada. Mas eu vou utilizar essa biblioteca porque essa biblioteca ela também tem caixa de diálogo. E eu quero utilizar a caixa de diálogo dela e eu vou por isso que eu vou instalar essa biblioteca. Mas você pode utilizar aí a caixa de diálogo do que você quiser, tá? Eu vou utilizar essa biblioteca aí. Então, eu vou vir aqui, eu vou importar o PyAutoGui. Lembrando que eu já tinha instalado aqui, né? Como eu falei para vocês, quem acompanha as aulas já tem. Quem não tem, espera fazer a instalação. Quando instalar, vem aqui em import PyAutoGui, tá? Instalando a biblioteca instalada e importada, a gente vai chamar a nossa biblioteca PyAutoGui e a gente vai chamar o método alert. E esse método, ele espera receber a mensagem, né? E o título. Então, eu vou passar aqui, ó. Por favor, digite uma cor válida. E o título vai ser erro. E aí, o que eu vou fazer? Se o usuário ele errou, né? Quer dizer, o que ele digitou não é válido, eu vou voltar aqui, ó, na variável, aonde vai estar o que o usuário digitou, e eu vou colocar como vazio. E isso vai fazer o quê? Vai entrar de novo no loop e fazer de novo a pergunta para o usuário, tá? Então, se nós vemos aqui agora, bora lá. Ó, temos a caixa de diálogo e ele está perguntando: qual tartaruga irá ganhar a corrida? Digite uma cor. Eu já estou falando para o usuário: olha, nós temos a tartaruga vermelha, a tartaruga amarela, a tartaruga azul, a tartaruga verde, a tartaruga laranja, a tartaruga roxa e a tartaruga rosa. Aí o usuário ele vai lá e fala: não, mas eu quero a tartaruga preta. E aí eu vou ter que falar para ele assim: olha, erro. Por favor, digite a cor válida. Digite uma cor que temos. Qual é a cor que nós temos aqui, ó? Por exemplo, azul. Nós temos azul, então digite azul. E aí, se ele digitar azul, pronto. A nossa tartaruga
é posicionado na tela. Olha que legal. Prontinho. Agora nós temos que fazer a corrida. Nós temos que inicializar a nossa corrida. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função que eu vou chamar ela de iniciar corrida. E eu já vou deixar ela aqui já inicializando. E aí eu vou vir aqui em cima. Pam, 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 pam. Lá em cima. E vou criar a nossa função. Então, utilizamos o def, é uma palavra reservada do Python, para definir a nossa função, a qual ele espera que a gente passe o nome para ele. E aí nós podemos agora criar a nossa função. Então, nós estamos criando a nossa função que vai inicializar a nossa corrida. E a gente vai chegar aqui e falar, olha, corrida on vai ser igual true. A nossa corrida está ativa. E aí eu vou fazer aqui um while, tá? E aí vou passar aqui a variável, onde está inicializado como true. Então, enquanto isso aqui for verdade, ele vai estar fazendo isso. E agora, pense comigo, tá? Aonde eu tenho o objeto da minha tartaruga? Dentro da variável todas as tartarugas. Isso não é uma lista? É uma lista. Se eu tenho uma lista, eu tenho um interável. Se eu tenho um interável, eu posso percorrer sobre esse interável. Então, eu posso fazer um for. Então, para cada objeto da minha tartaruga, que está dentro da minha lista de todas as tartarugas, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e eu vou importar uma biblioteca, o Random. Então, eu estou importando essa biblioteca é porque a gente vai utilizar algo aleatoriamente. Pensa aí comigo. Eu quero que a minha tartaruga, quando começar a corrida, entendeu? Falar, olha, pode correr, elas corra aleatoriamente. Eu não posso dizer qual é a quantidade de passos que cada tartaruga vai dar, senão eu estou roubando, na verdade. Então, isso aí tem que vir o quê? Aleatoriamente. Então, eu vou utilizar a minha biblioteca Random, o Handit, que eu vou falar para ele que a nossa tartaruga ela vai dar entre 0 a 10 passos. Então, eu vou ter uma tartaruga que vai dar 5 passos, 4 passos, 2 passos, 10 passos, 0 passos, 9 passos, 8 passos. Então, isso aqui vai ser aleatoriamente. Não é eu que estou definindo. Quem está definindo é o programa aleatoriamente, tá bom? Então, eu vou atribuir esse valor que vai ser gerado aleatoriamente para dentro de uma variável que eu vou chamar de distância aleatória, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e falar, olha, eu quero pegar a minha tartaruga e eu quero que ela caminha, e aí eu teria que ir lá na documentação, lembra? Para mim ver como é que eu faço para ela caminhar. Então, eu sei que essa função permite que a minha tartaruga, ela caminhe, ela se mova, e eu vou dizer para ela, você vai caminhar a quantidade de passo que foi gerada aqui aleatoriamente, que eu não sei qual que é. E agora vamos rodar e vamos ver isso aqui acontecendo? Bem, eu vou apostar aqui na tartaruga azul e tá posicionando a nossa tartaruga. E peraí, que eu acho que eu escrevi alguma coisa errada. Escrevi. Pronto. Azul, vamos postar na azul. E pode ver que aleatoriamente, não sou eu, mas o programa está gerando valor aleatório de 0 a 10 passos e as nossas tartarugas elas estão caminhando, tá? Bem, nós não estamos ainda fazendo nenhuma verificação, então nossas tartarugas elas vão simplesmente indo embora. Então elas estão indo, e foram embora, estão caminhando e a gente não está vendo, mas elas estão caminhando, tá? Elas estão indo embora. E a gente precisa verificar isso. Então eu vou vir aqui e vou falar o quê? Então preste atenção. Eu vou vir aqui e fazer um if. Se a tartaruga, o objeto da tartaruga, né? Eu vou pegar o quê? A posição da tartaruga. Então eu vou verificar, olha,
a posição da tartaruga é maior que, lembre, eu tenho um eixo X, o centro é 0, do lado direito nós temos 500 positivo, do lado esquerdo nós temos 500 negativo. Então, eu vou falar para ele que se a posição da nossa tartaruga for maior que 465, tá? A posição X da nossa tartaruga for maior que 465, a corrida, ela acabou, tá? Ela termina. Então, esse loop para de funcionar, tá? E aí, vamos rodar aqui e vamos ver isso aqui por enquanto. Vou apostar na azul. Se você quiser aumentar a velocidade da tartaruga, tem como, tá? Só você ir lá na documentação e ver como é que faz para aumentar a velocidade. Então, nós podemos ver que o amarelo aqui ganhou. E aí, parou aqui o nosso programa, tá? Então, a gente precisa pegar a cor da tartaruga que venceu. Então, eu vou vir aqui criar uma variável chamada cor vencedora. E eu tenho um método chamado VemColo, que ele vai dizer para mim qual é a cor da tartaruga que venceu. E aí, o que eu preciso também fazer? Eu preciso, lembre, gente, a cor vai vir em inglês, tá? Então, vai vir red ou blue, ou sei lá qual for a cor, tá? E eu preciso pegar essa cor e transformar para português. Então, eu vou vir aqui e eu vou chamar o nosso dicionário, passando o que? A chave, que é o que tem dentro da nossa variável cor vencedora, porque ele vai me retornar o que? O valor. Então, se a cor é red, isso aqui vai me retornar o que? Vermelha. E aí, eu vou atribuir para dentro de uma nova variável, que eu vou chamar de cor vencedora PT, para ficar como português, tá? E agora eu posso fazer o quê? Verificar se o usuário ganhou ou não. Então, eu vou fazer aqui, ó. Se a cor vencedora, português, for igual à aposta do usuário, eu vou criar aqui uma mensagem dizendo, ó, você ganhou a cor, e aqui eu vou colocar a cor, é a vencedora. E se ele perdeu, eu também vou ter uma mensagem para ele, não é verdade? Vou falar, olha, você perdeu. A cor vencedora é a tal. E aí, eu vou vir aqui, vou chamar a essa biblioteca PyAutoGui, vou criar aqui uma caixa de diálogo, passando a mensagem, e o título vai ser resultado da corrida. E aí, vamos rodar aqui. Eu vou apostar no azul de novo. Enquanto ele escorre aqui, deixa eu beber uma água. Podemos ver que a aposta está ali entre o laranja e o rosa, e o laranja vai ganhar. Então, você perdeu, a cor laranja é a vencedora. Então, a caixinha de mensagem ela está funcionando. Bem, o que eu vou fazer? Precisamos melhorar isso daqui. E se o usuário ele quiser continuar jogando? Eu tenho que dar a opção para ele, né? Então, vamos criar aqui uma caixinha de diálogo. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada reiniciar. Vou chamar aqui o nosso PyAutoGui, chamando o método confirm. E eu vou dizer para ele assim, ó, você deseja jogar novamente? Estou fazendo uma pergunta para o usuário. E ele vai ter os botões
vai ser sim, sim ou não, tá? E aí eu vou verificar se reiniciar a resposta, né, que o usuário apertou no botão for sim, eu vou resetar e aí eu vou criar uma função para resetar a corrida, tá? E aqui eu vou dar um retorno aqui para sair da função quando eu retornar o vencedor. Bem, bora criar aqui essa função. Vou criar aqui embaixo. Vai ficar... Tá? Então, estou definindo aqui uma função chamada resetar, aonde eu vou chamar a nossa variável, que é uma variável global, que é o de aposta do usuário. Lembre que quando eu tenho uma variável que ela está, por exemplo, ela está aqui embaixo. Cadê? Ela está aqui. E eu quero modificar ela dentro de uma função, eu preciso avisar para o Python, tá? Que eu estou pegando uma variável que ela é global e eu vou estar modificando. Se fosse só para acessar o valor que tem, não precisaria, tá? Falar nada. Você poderia usar ela normalmente. Mas no caso de modificar, a gente precisa, tá? Então eu vou estar modificando o valor que existia agora deixa de existir porque eu estou passando um valor vazio, estou modificando. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Cadê? Pronto. Eu estou criando novamente a janela, tá? Atribuindo que o usuário digitava dentro da variável. Eu vou verificar se o que ele digitou não tem na lista dentro do nosso dicionário de cores. Se não tiver, vai aparecer uma mensagem de erro e aí ele vai ter que digitar novamente. E se ele digitar corretamente, isso aqui finaliza, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso vir aqui, antes de terminar, eu preciso posicionar, porque lembra, a nossa tartaruga, ela está agora do lado direito, então eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, fazer um for, vou pegar aqui o índice e o objeto da nossa tartaruga, fazendo aqui um enumerate para todas as nossas tartarugas, tá? Então, eu vou redefinir aqui as posições da nossa tartaruga. Então, eu vou vir aqui, ó, tartaruga, ponto, goto. O eixo X é 475, não foi o que a gente coisou? Definiu? Deixa eu só confirmar aqui, tá, gente? 475, menos 475. E o eixo Y é o que vai vir dentro da nossa variável, dentro da nossa lista de posição Y, pegando aqui pelo o índice, tá? Então, aqui eu estou pegando o índice e o objeto da nossa tartaruga. Por isso que eu estou utilizando aqui o método enumerate. E aí, depois de posicionar todos eles ao início, ao lado esquerdo da janela, nós vamos inicializar a corrida novamente. Então, nós chamamos de novo a função. E agora vamos testar para ver se o nosso código está funcionando. Eu vou colocar aqui a cor preta, vai dar um erro, volta, pede a cor, vou colocar azul. Posiciona as tartarugas no seu devido lugar. Está fazendo a corrida. Tchá, 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 tchá.
E, pelo jeito, vamos azulzinho. Vamos azulzinho. E o azulzinho não vai. Vai azulzinho. Vai azulzinho. Vai azulzinho. E o azul foi, ó. Você ganhou. A cor azul é a vencedora. Deseja jogar novamente? Sim. Agora eu vou apostar na cor rosa. Ó, veja, ó, que tá posicionando eles no seu devido lugar novamente. E lá vai a corrida. E eu apostei foi na rosa, né? Vai, senhorita Rosa. Você perdeu. A cor amarela, podemos ver que a cor amarela é a vencedora. E você deseja jogar novamente? Não, não quero jogar. E aí, para finalizar, sair dessa tela, basta a gente dar o quê? Clicar na tela, tá? Porque aqui a gente definiu aqui, ó. Janela, você encerra, né, o programa ao clicar na janela. Então, veja só que legal, quantas coisas a gente aprendemos hoje. E eu espero que você tenha ido até a biblioteca, ter olhado lá como é que faz, como é que funciona, tá? E tenha essa curiosidade, tenta melhorar esse jogo, tenta fazer coisas novas. E se você gostou e você falar, poxa, Jéssica, traga mais conteúdo com essa biblioteca, sei lá, fazendo um desenho legal, fazendo algo interessante, bem, deixa aí no comentário e eu vou trazer, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Um forte abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau!